Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir as escrituras, meus irmãos. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos ler do verso 9 ao verso 11. Marcos, capítulo 1, do verso 9 até o verso 11. O texto sagrado diz que naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Senhor Deus, graças te damos, graças te rendemos, porque o Senhor nos traz mais uma vez aqui diante do Senhor para te prestar este culto na mediação do teu Filho, Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós aqui comparecemos. É em nome de Jesus que nós oramos. É em nome de Jesus e através de Jesus, ó Pai, que nós certamente recebemos grandiosas bênçãos. Fica conosco, ó Deus, e traz edificação ao nosso coração nesse momento. Dá-nos instrução e conhecimento da tua verdade. Fortalece, Senhor, as nossas convicções de fé. Ajuda-nos a viver nesse mundo dignamente como o Senhor quer. Ajuda-nos a olhar para o ministério do Senhor Jesus Cristo e ver refletido neste ministério o teu grandioso amor. Ó Deus, que assim sejamos constrangidos a te servir. Que assim sejamos constrangidos a pregar o Evangelho. Ó Pai, faz-nos mais retos, faz-nos mais santos, faz-nos mais conscientes do nosso dever como crentes. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Que maravilhosa é a obra de salvação de Deus, meus irmãos. Quão glorioso é o Redentor Jesus Cristo. E que bênção e que privilégio nos é concedido aqui, nesta noite, e todas as vezes que nós podemos nos reunir para celebrar a nossa vitória, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre Satanás, a vitória de Cristo sobre o mundo, que também é a nossa vitória. Nós temos aqui diante de nós uma passagem impressionante. Não se deixem enganar pela quantidade pequena de versículos. Na verdade, meus irmãos, nós temos um evento extraordinário acontecendo aqui, narrado por Marcos aqui, mas é um evento extraordinário contado com muita simplicidade. Apenas 3 versículos, do verso 9 até o verso 11, pelo menos aqui na narrativa de Marcos, fala sobre o batismo de Jesus. Apenas 3 versículos. No original grego, nós temos apenas 53 palavras. Mas em 53 palavras, 3 versículos, nós temos a descrição de um evento impressionante. Uma passagem realmente impressionante. Sobretudo, porque esta passagem mostra a harmonia que existe entre as pessoas da Trindade. Mais do que isso, essa passagem mostra o propósito redentor das pessoas da Trindade. E como esse propósito vai realmente se estabelecer, se cumprir. Como diria Agostinho de Hipona: quereis ver a Trindade? Ide ao Jordão. Ide ao Jordão. Por vezes as pessoas questionam quais são as passagens bíblicas que nos falam sobre a Trindade. Qual é a fundamentação bíblica para nós sustentarmos a Trindade? Ora, nós temos aqui um dos textos em que claramente as 3 pessoas da Trindade aparecem. Claramente elas se revelam. Nós temos o Filho, Jesus Cristo, aparecendo diante de João Batista para receber o batismo. Nós temos o Espírito Santo que desce sobre ele como pomba, em forma de pomba, e nós temos uma voz do céu que vem do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, esse é o Filho amado em quem me comprazo. Então, meus irmãos, nós temos aqui, de fato, um grande e precioso evento. Mas por que Jesus tinha que ser batizado? Essa é uma pergunta lógica, legítima. Ela precisa ser feita para que a nossa compreensão também seja mais adequada.
acerca de quem Jesus era, da sua identidade, do seu ministério. Por que Jesus precisou ser batizado? Por que o batismo de Jesus é tão importante? Porque quando nós nos referimos ao nosso próprio batismo, nós entendemos muito bem o conceito, não é? João pregava o batismo de arrependimento. Os versículos anteriores diziam que João pregava para a remissão de pecados. As pessoas eram chamadas para vir até ele, elas recebiam o batismo e inclusive elas confessavam os seus pecados antes de receberem o batismo, antes de serem batizadas. Se nós observarmos então esta lógica, nós vamos concluir que Jesus não precisava se arrepender. Jesus não tinha pecado, portanto ele não precisava se arrepender, ele não precisava fazer nenhum tipo de confissão. Jesus Cristo não precisava de conversão, Jesus Cristo não precisava de mudança de vida. E sabe o que é mais curioso ainda? João Batista era pecador, Jesus não. João era pecador. João precisava confessar o seu pecado. João precisava da misericórdia de Deus. Jesus não. Jesus não era pecador. Jesus não precisava ser batizado, pelo menos não por nenhum tipo de pecado que ele tinha, porque não tinha. Jesus é Deus e nós muito bem sabemos disso. Não é por acaso que quando Jesus conversa com João Batista, isso está lá em Mateus capítulo 3, está relatado em Mateus capítulo 3, a partir do verso 13 até o verso 17, João, a princípio, repele a ideia. João apresenta resistência. Ele diz, eu é que deveria ser batizado por ti. Eu é que deveria, não o Senhor, né? Mas Jesus requer que João o batize e Jesus ainda justifica, dizendo que é para que se cumpra toda a justiça. Era necessário, então, que Jesus fosse batizado para se cumprir todo o propósito de Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, que Marcos nos prepara, nós vamos lendo desde o versículo 1, e percebemos que o escritor nos prepara para apresentar Jesus. E de 3 modos ele faz isso. Antes de mostrar com mais detalhes em quem Jesus de fato consiste, né? Quem era Jesus, Marcos vai nos apresentar Jesus a partir do ministério de João Batista, do batismo, esse texto do batismo é importante, e depois da tentação. Então, Jesus vai passar pela apresentação de João, pelo anúncio de João, pelo batismo que ele vai também receber, e depois ele vai ser tentado pelo diabo. A partir de então, o ministério de Jesus começa de uma forma mais contundente e de uma forma mais pública. Mas eu volto a repetir a pergunta que fiz agora há pouco. Por que Jesus tinha que ser batizado? Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender isso para entendermos o ministério de Jesus. Para entendermos, inclusive, a função do batismo. Para entendermos como é que isso se relaciona conosco. Por que Jesus tinha que ser batizado? E por que o batismo de Jesus era tão importante? E eu vou apresentar para os irmãos 4 motivos. Primeiro deles, Jesus precisava ser batizado e o batismo de Jesus era importante para marcar o início do seu ministério. Então, um dos objetivos aqui do batismo que Jesus recebe é trazer um marco inicial, um marco temporal inicial do seu ministério entre nós. Vejam que o relato de Marcos começa com uma expressão. Ele diz, naqueles dias. Que dias? Naqueles dias. Naqueles dias se refere ao período imediatamente anterior ao que nós vamos encontrar aqui no relato. Ou seja, naqueles dias em que João Batista apareceu no deserto, pregando arrependimento, anunciando a iminente vinda do Messias e batizando aqueles que criam e confessavam seus pecados, naqueles dias em que João exercia o seu ministério, Jesus Cristo então aparece. Vem Jesus de Nazaré da Galileia. A essa altura, Jesus Cristo tinha 30 anos de idade. Essa era a sua idade, conforme nos informa o evangelista Lucas. Lá no capítulo 3, Lucas vai informar. Jesus tinha 30 anos de idade quando ele foi batizado. E ele tem, Jesus Cristo tem o conhecimento de que o seu primo mais velho, 6 meses mais velho do que ele, está ali, apregoando a chegada do Redentor.
E esse era o sinal para que Jesus descesse de Nazaré da Galileia até o trecho exato do Rio Jordão em que João se encontrava batizando. Nós estamos falando de uma distância de 160 quilômetros. Jesus vem do norte, a Galileia está no norte de Israel. Ele vem do norte até o Rio Jordão. Percorre numa viagem de 160 quilômetros. Por quê? Porque chegou a hora. Chegou a hora de iniciar o ministério. Ao longo da vida, Jesus Cristo cresceu, né? Nós acompanhamos todos aqueles episódios que se deram por ocasião do anúncio do seu nascimento, do seu nascimento em si. Depois nós temos um lapso, né? Nós temos uma lacuna imensa que não é preenchida pelos evangelistas. Há um salto no tempo e nós passamos então dos episódios do nascimento até o momento em que Jesus vai ser batizado. Há apenas uma única ocorrência, né, em que nós encontramos Jesus Cristo com 12 anos de idade, no templo, na ocasião da Páscoa, distante dos seus pais, né, de José e Maria, mas muito próximo do Pai Celestial. Nós vamos nos lembrar da resposta que ele deu, né, quando os seus pais o encontraram. Ele diz: não sabias que eu deveria estar na casa do meu pai? E ele estava ali, conversando com os doutores da lei, dando aulas para eles, falando coisas grandiosas. Jesus Cristo já se apresentava ali como o Filho de Deus, o Senhor, o Deus abençoado por Deus. Então, Jesus nasce em Belém, Jesus passa um tempo no Egito para fugir de Herodes. A família de Jesus vai então viver em Nazaré. E eles passam a viver em Nazaré com simplicidade. Ele vai exercer ali a sua função de carpinteiro. Ele vai ser chamado de Nazareno durante o seu percurso, durante o seu ministério. E em relação aos anos anteriores ao batismo de Jesus no Rio Jordão, nós temos muito pouco a dizer, ou nada a dizer. Na verdade, a vida de Jesus até então foi uma vida bem discreta. Possivelmente muito simples, bem discreta. Nós não temos maiores informações a respeito, nós não devemos especular. Alguns se arriscam em especulações, né? Existem alguns livros apócrifos que também trazem algumas fantasias, mas nós não sabemos de fato o que aconteceu com Jesus ali no período da sua infância, no período completo da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, até que ele chega nesse período agora da sua maturidade. 30 anos. E é o momento em que o seu ministério vai iniciar, o seu ministério público vai iniciar. Então, o momento crucial chegou. O momento singular na vida de Jesus e na vida de todos aqueles por quem Jesus vai se entregar, na vida de todos aqueles a quem Jesus vai representar. Este momento chegou agora. E o fato que merece atenção, meus irmãos, é que o batismo de Jesus, então, marcou o início do seu ministério público. Em contraposição, o nosso batismo marca o início da nossa caminhada de fé. O batismo dos pecadores, o nosso batismo, marca, meus irmãos, o início de uma nova vida, de uma nova postura, de um novo estilo ou conduta. Quando nós afirmamos este compromisso com Deus, quando nós recebemos o batismo, então nós estamos dizendo que agora nós viveremos para Ele. Nós faremos a sua vontade. Nós não mais viveremos como outrora, mergulhados em pecado, não mais buscaremos prazeres ou as soluções que nós encontramos em nós mesmos. Não, vamos olhar para Deus, vamos imitá-lo, vamos fazer aquilo que é justo aos seus olhos. Não por acaso, irmãos, o batismo tem a ver com regeneração. O batismo tem tudo a ver com regeneração, com pureza, com limpeza do coração. E a regeneração na Bíblia é chamada, sabe de quê? De novo nascimento. O que é a regeneração? É o novo nascimento. É o momento em que tudo se faz novo, em que nós nos tornamos novas criaturas. Novo nascimento que é proporcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que pode nos fazer nascer de novo? Quem é que pode nos tornar uma nova pessoa, um novo sujeito?
Quem é que pode operar mudanças na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso ser interior? É o próprio Espírito Santo de Deus. Vocês vão se lembrar que quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz: o Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde vem, não sabes para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem nasce do Espírito, nasce por uma obra sobrenatural de Deus. E é por isso que nós recebemos o batismo. O batismo para nós é a indicação de que minha vida mudou. O batismo para nós é a indicação de que os meus pecados foram perdoados. O batismo para nós é a nossa relação com Deus foi restabelecida, foi restaurada. Agora eu faço parte da igreja de Deus, agora eu faço parte do povo de Deus, agora eu sou introduzido em uma nova realidade que Deus trouxe para mim. Isso é o que o batismo significa para nós. Só que a relação de Jesus com o Pai não foi rompida. A relação de Jesus com o Pai continuava intacta. A comunhão era perfeita. Jesus não era pecador. Jesus não precisava se arrepender. Mas um dos objetivos do batismo de Jesus foi para indicar que, a partir desse momento, o seu ministério publicamente se iniciava. Então, essa é a primeira questão aqui, a primeira palavra, iniciação. O batismo é o rito de iniciação à fé para nós. O batismo de Jesus é o rito que inicia o seu ministério terreno, o seu ministério encarnado, o seu ministério entre nós. Segundo ponto, meus irmãos, por que Jesus precisava ser batizado? Por que o batismo de Jesus era importante? Porque Jesus pretendia se identificar com os pecadores. Jesus não era pecador, nunca foi. Mas Jesus, para cumprir a sua missão, precisava se identificar com os pecadores. Ele se identifica conosco. Na verdade, quanto ao propósito da identificação, ela se dá em 3 direções. 3. Primeiro, Jesus identifica João Batista como seu fiel mensageiro. Quando Jesus é batizado por João, Jesus está automaticamente dizendo: este é um servo fiel, este é um profeta enviado por Deus, e eu o reconheço e o credencio desta maneira. A questão da autoridade, tanto para os judeus quanto para os romanos, era importante. Lembre-se, tudo isso aqui acontece em Israel, e Jesus é judeu, mas Marcos está escrevendo para quem? Para os romanos. A questão da autoridade, quem tem autoridade para fazer o quê? Por que esse homem batizava? De onde vinha a autoridade dele? Estas coisas, elas são importantes para judeus e para romanos. E Marcos nos conta algo interessante a esse respeito. Lá no capítulo 11. Lá em Marcos, capítulo 11, irmãos. A partir do verso 27. Marcos, capítulo 11. A partir do verso 27. Vai acontecer uma controvérsia entre Jesus e alguns dos seus adversários. Marcos 11, a partir do verso 27. Olha o que é que diz o texto bíblico. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazem estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Eles estão questionando a autoridade de Jesus. Olha como é que Jesus responde. Verso 29. Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Foi o que Jesus perguntou. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus foi batizado por João Batista.
As pessoas ali naquele contexto reconheciam João como profeta. Na medida em que Jesus aceita receber o batismo de João, ele está confirmando isso. João é profeta e ele tem a autoridade de Deus, a autoridade do céu para batizar. Então ele colocou aqueles seus interlocutores numa situação difícil. De fato, João Batista tinha a autoridade de Deus para exercer o seu ministério, assim como o próprio Senhor Jesus. E uma vez que o Senhor Jesus é batizado por João, ele ratifica, ele confirma João como profeta enviado por Deus. Quando o próprio Jesus, então, o Filho de Deus, como Marcos já havia indicado lá no primeiro versículo de Marcos é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando o próprio Jesus, Filho de Deus, se apresenta para ser batizado por João, é claro, Jesus está referenciando João Batista e a sua mensagem. Como, aliás, Deus sempre fez com os profetas e com os mensageiros a quem ele despertou. Eu quero convidar os irmãos para me acompanharem em um outro texto da Bíblia, agora não em Marcos, mas em Mateus. Porque Mateus é um pouco mais claro nesse aspecto. Mateus capítulo 21. Vejam vocês, irmãos, o que acontece lá em Mateus capítulo 21. Do verso 28 a 32. Jesus conta uma parábola. Aí, olha só como é que João Batista se encaixa aqui. Jesus conta uma parábola, a partir do verso 28, ele diz: E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Agora olha só, verso 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, Jesus está dando testemunho aqui muito claro. João era alguém enviado por Deus para cumprir uma missão profética, messiânica. João veio para anunciar o Messias e vocês não creram. João conclamou a sua geração ao arrependimento, mas boa parte daqueles homens que o ouviram não se arrependeram. Portanto, Jesus traz aqui uma palavra condenatória. Aqueles que não se arrependem estão condenados. Aqueles que não se arrependem não gozam do favor e do amor de Deus, mas estão debaixo da sua ira, como João Batista também dizia. Então, meus irmãos, com este gesto de ser batizado, Jesus atesta que João era aquele profeta prometido que Deus enviaria no espírito e no poder de Elias para preparar o caminho do Messias. Nesse sentido, ainda cabe vermos mais um texto em Mateus capítulo 17. Agora nós temos o relato da transfiguração. Mateus 17, do verso 1, a partir do verso 1. Vejam que texto impressionante, tão impressionante quanto o do batismo de Jesus. Mateus capítulo 17, a partir do verso 1. Diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É a mesma palavra do batismo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo.
Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não tem mais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Seguem comigo, verso 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes falava a respeito de quem? De João Batista. Certo? Então Jesus está agora dizendo para os seus discípulos: Elias é João. A profecia de Deus que dizia que seria enviado um profeta no espírito e no poder de Elias se cumpriu. João já veio. Vocês ainda estão aguardando a vinda de Elias? Eu vos digo, Elias já veio. E não o reconheceram, o maltrataram, o desprezaram, fizeram com ele tudo o que bem entenderam. E Jesus ainda acrescenta: assim farão também a mim, ao Filho do Homem. Pois é, meus irmãos, mas o fato é que quando Jesus é batizado por João, Jesus identifica João como um fiel mensageiro de Deus. Mas há um outro aspecto aqui nessa identificação, neste termo, que nós estamos usando aqui. Jesus precisava ser identificado como Messias. Por que Jesus foi batizado? Ele precisava ser identificado também como o Messias. Vejam que depois de um primeiro período de vida tranquilo, chegou a hora de Jesus se revelar. E uma multidão estava ali acompanhando os acontecimentos por ocasião do batismo. E são acontecimentos, meus irmãos, impressionantes. Impressionantes. O céu se abriu. A gente vai ver cada um desses detalhes logo, mas o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e uma voz foi ouvida do céu. Ou seja, acontecimentos grandiosos já revelavam Jesus como o Messias desde o primeiro momento, desde o primeiro instante. E o próprio João Batista, mais tarde, vai dar um forte testemunho destas coisas. Eu vou ler aqui o testemunho de João. Os irmãos não necessariamente precisam abrir, para ganharmos tempo, João capítulo 1. Mas se quiserem, podem acompanhar. João capítulo 1, do verso 32 até o verso 34. Esse é o testemunho que João Batista vai dar. Olha só. E João testemunhou dizendo: vi, João está testemunhando, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Olha só. Eu não o conhecia. Como assim? Eles eram parentes, achegados. João era primo de Jesus. Então ele não está falando que não conhecia no sentido de que não sabia quem Jesus era, nunca tinha visto Jesus. Não, não é isso. Ele não conhecia, aqui a ideia é, ele não o conhecia como Messias. Certo? Eu não o conhecia, eu não tinha noção plena de que era ele. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Glorioso isso, não é? Glorioso isso. Então João disse: aquele que me enviou para batizar, quem foi que enviou Jesus para batizar? Não foi o próprio Deus? Não foi pelo chamado de Deus? Aquele que me enviou a batizar disse: aquele sobre quem você vê descer o Espírito, esse é o meu filho, esse é o Messias. E João diz: eu vi. E afirmo, ele é o Filho de Deus. Então João identifica Jesus também como o Filho de Deus. E João pôde identificar melhor Jesus como Messias. Por último, ainda falando sobre identificação,
Jesus precisava se identificar com os pecadores. E esse é o ponto principal. A questão principal é essa, tá? Jesus identifica João como profeta de Deus. João identifica Jesus como Messias de Deus. Mas, na verdade, quando Jesus é batizado, a pretensão principal é: Jesus quer se identificar conosco. Jesus quer se identificar com os pecadores. Ele precisa fazer isso para cumprir a sua missão. Jesus tinha que se identificar com os pecadores a fim de redimi-los. Sabe por quê, irmãos? Nós costumamos dizer que Jesus é o nosso substituto, não é? Jesus nos substituiu. Ele não precisava ser batizado por nenhum pecado pessoal ou inerente, mas posto que ele desejava salvar pecadores, Jesus, com esses pecadores, precisa se identificar. Ele vai nos representar em vida. Você pensa que Jesus nos representou apenas pontualmente ou na cruz? Jesus é um representante que vem para fazer em nosso lugar aquilo que nós não éramos capazes de fazer. E é por isso que Jesus também vai assumir na cruz o lugar que era nosso, o lugar de morte que nos condenaria. Então, meus irmãos, Jesus vem nos representar em vida. Ele assume o nosso lugar, porque veja, o que acontece quando Jesus se encarna? Ele assume a nossa natureza. Ele assume a nossa natureza. Então ele vai viver dignamente, ele vai obedecer à lei. Alguém aqui é salvo por obedecer à lei? Não. Jesus vai obedecer à lei parcialmente, alguns trechos da lei. Ele vai obedecer à lei de forma perfeita. Eu não posso fazer isso, você não pode. Ele fez. Ele obedeceu à lei em nosso lugar perfeitamente. E é por isso que ele agradou ao Pai plenamente. E ele vai seguir então até a cruz e vai morrer ali no nosso lugar. É por isso que Deus aceita o sacrifício de Jesus. Porque Jesus é justo, como nós jamais podemos ser. Nós somos pecadores. Só que Jesus estava nos representando. Portanto, meus irmãos, nós temos que o batismo de Jesus é necessário para que Jesus se identificasse conosco. Que maravilha, né? Que maravilhosa é esta obra de salvação. Deus se identificou conosco. Deus se tornou um de nós na pessoa de seu Filho. Terceiro ponto importante. Por que Jesus precisava ser batizado? Por que o batismo era necessário, era importante? Para indicar a instrumentalização do Espírito. A palavra agora é instrumentalização. Por que nós estamos usando esse termo? Instrumentalizar, instrumentalização. Porque há aqui, irmãos, um importante simbolismo e uma afirmação que ajuda a definir melhor e a distinguir papéis entre as pessoas da Trindade. Nesse sentido, o Espírito Santo é aquele que é responsável pela capacitação, pela concessão de poder, pela unção de Deus. A gente não costuma dizer assim, Deus é aquele que vai ungir, né? É aquele que unge. Deus unge como? Com o seu Espírito. Jesus aqui é como alguém que vai ser ungido pelo Espírito Santo de Deus. É claro que alguém pode argumentar que Jesus é Deus. Como assim, pastor? Jesus é Deus, não é? Ele é Deus assim como o Pai, ele é Deus assim como o Espírito Santo. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que há funções diferentes entre as pessoas da Trindade, sobretudo no que concerne a obra redentora. Na economia da redenção, Pai, Filho e Espírito Santo têm diferentes papéis, ações. Então, Jesus é aquele que vai se entregar por nós na cruz, o Pai é aquele que envia o seu Filho a esse mundo, o Espírito Santo é aquele que concede poder. É aquele que vai operar de maneira invisível, mas extremamente importante. Nós pensamos aqui na Trindade, percebemos que as Escrituras nos dão substância para falar dos diferentes papéis. O Pai envia o Filho e envia o Espírito. O Filho é enviado pelo Pai e envia o Espírito também. O Espírito é enviado do Pai, é enviado do Filho. São distintas funções, distintos papéis, são pessoas distintas,
mas um único Deus. Então, as pessoas da Trindade estão trabalhando em harmonia. As pessoas da Trindade guardam sintonia entre si. Há um detalhe importante aqui com isso. Porque já que o batismo de Jesus é um modo de ele se identificar conosco, é importante, irmãos, destacar, é importante que nós centremos a nossa atenção não nas coisas que nós podemos fazer, mas naquilo que Deus escolhe fazer em nós e através de nós. Veja, Jesus está nos representando, certo? Jesus recebe o Espírito Santo. Então, qual é a lição? Qual é na verdade, o Espírito Santo de uma forma especial, tá? Então não é que Jesus não tinha o Espírito de forma alguma, mas o Espírito Santo se manifesta de um modo especial aqui. Qual é a lição, meus irmãos? É que as coisas boas começam em Deus, não em nós. Nós somos veículos por meio dos quais Deus opera. E aqui nós vemos que o derramar do Espírito é o modo de Deus, ou como a gente poderia dizer, é o modus operandi de Deus para instrumentalizar, para municiar, para equipar Jesus Cristo, a fim de que Jesus faça o seu trabalho. Jesus tem um trabalho para fazer. Jesus tem uma missão para cumprir. Como é que Jesus vai cumprir esse trabalho? Como é que Jesus vai cumprir essa missão? Com o auxílio, em harmonia, em sintonia com o Santo Espírito, com o Pai. As pessoas da Trindade, elas estão próximas, elas estão agindo de uma forma coordenada. Muito bem coordenada. Só que o mais importante será sempre aquilo que Deus faz nos homens. Aquilo que Deus faz em nós, irmãos, é mais importante do que aquilo que nós podemos fazer para Deus. Aquilo que Deus opera em nós tem que receber um destaque maior do que aquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Aliás, nós só fazemos qualquer coisa boa, ou interessante, ou proveitosa, ou edificante, pela graça e pela ação de Deus em nossa vida. Portanto, glória a Deus. Acima de tudo, glória a Deus. A glória é dele. Nós não podemos roubar a glória que é de Deus. Não podemos requerer para nós a glória que é de Deus. A glória é dele. No original, nós vemos que não é apenas que o Espírito Santo desce sobre Jesus. Essa é uma outra coisa interessante aqui. O jeito que Marcos conta, né? Ele vai mostrar que não é simplesmente que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, mas o termo que ele usa indica o seguinte, que o Espírito Santo desceu em Jesus, ou nele. Qual é a ideia? É como se Marcos quisesse dizer o seguinte, que o Espírito Santo entrou. É como se ele quisesse dizer que o Espírito Santo habitou em Jesus, a partir daquele momento. Então não é que ele ficou superficialmente ali, né? Mas é que o Espírito Santo baixou sobre ele mesmo. Foi derramado sobre ele mesmo. O que é que isso indica para nós? Que se alguém quiser servir a Deus realmente, vai precisar da ação do Espírito Santo na sua vida. Se alguém quiser servir a Deus realmente, vai ter que andar no Espírito, vai ter que viver no Espírito, vai ter que mortificar a carne, vai ter que negar a si mesmo. Se o Espírito Santo habita em nós, o fruto do Espírito deve ser visível e permanente em toda a sua vida, em todo o seu ministério, em todo o ministério de Jesus. Nós vamos perceber isso: graça, santidade, retidão, justiça, verdade, comunhão com Deus, oração, em todo o ministério, em toda a vida de Jesus, porque o Espírito está sobre ele, está com ele. O Espírito desce como pomba em Jesus. Imaginem, irmãos, se Jesus aqui, Filho de Deus, recebe sobre si o Espírito de Deus, o quanto nós não precisamos do Espírito Santo em nosso viver. Mas esses fenômenos cercam o batismo de Jesus e trazem detalhes espantosos, escatológicos. Alguns detalhes aqui do texto são escatológicos, são impressionantes.
E talvez eu cheguei agora ao momento mais profundo do nosso exame aqui no texto. Veja, o primeiro desses detalhes espantosos é que o texto diz que os céus se rasgaram. Observem a expressão de Marcos. Ele diz no verso 10: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Ele não fala simplesmente abriu, não. Não é abrir. Ele diz que os céus se rasgaram. Como é que a gente pode entender isso? Usando uma expressão do profeta Isaías, os céus foram fendidos. Abriu-se uma fenda no céu. Vá a Isaías 64, só o versículo 1. É para você entender que isso é o cumprimento da profecia. Isso é o atendimento de Deus às orações dos seus servos do passado. Isaías, capítulo 64. Como é que diz aí o versículo 1? Isaías 64, versículo 1. Diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Então, qual é a lógica aqui, meus irmãos? A vinda de Jesus, o batismo de Jesus, o Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus, isso é evento escatológico, sobrenatural. Talvez não tão visível a todos os presentes, mas algo incomum, miraculoso e especial. No mesmo contexto de Isaías 64, nós podemos, na sequência do texto, quando nós seguimos lendo, lá no verso 8, Isaías diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. O que é isso, irmãos? O profeta, o povo de Deus, está orando e dizendo assim: ah, Senhor, nós queremos que o Senhor rasgue os céus. Se o Senhor fendesse os céus e descesse. A ideia é: nós queremos a Tua presença, nós queremos estar contigo, nós queremos comunhão contigo, e nós queremos livramento e salvação dos nossos inimigos. Se você ler o capítulo todo, capítulo 64, você vai perceber exatamente isso, né? Há um pedido, há um clamor para que Deus faça justiça, para que Deus julgue aqueles que estão martirizando, ou perseguindo, ou se colocando como adversários de Israel. E ao mesmo tempo há um clamor para que a comunhão com Deus seja estabelecida, restaurada. Então Deus será retratado aqui em Isaías 64 na condição de pai para o seu povo, mas na condição de juiz para os inimigos dos seus eleitos. Deus é pai e juiz. Sabe essa história que às vezes as pessoas dizem assim: Deus é pai de todo mundo, não tem problema não, a gente vive como a gente quiser, Deus é pai. Deus perdoa. Deus é pai dos seus eleitos. Deus é juiz para aqueles que se rebelam, para aqueles que permanecem incrédulos. Ele está nessa condição. Quando Jesus vier de novo, você acha que Jesus vai vir como? Jesus vai vir como aquele que resgata o seu povo, como aquele que redimiu o seu povo. Ele vai dizer para alguns: vinde benditos do meu Pai, entrai, no reino que vos está preparado. Mas ele vem como juiz para julgar a terra, e ele vai dizer para algumas pessoas: apartai-vos de mim, malditos. Então Deus, nas Escrituras, ele é colocado como pai que se aproxima, que se relaciona, que tem comunhão com os homens, mas ele também é colocado como o justo juiz, santo, que castiga e que pune a maldade. Então, meus irmãos, é isto que nós encontramos aqui. Os céus foram rasgados. O que é que significa? No batismo de Jesus, os céus foram rasgados. Isso significa que Deus desceu até nós, que o reino de Deus chegou, que Deus viu a aflição do seu povo, como lá no Egito. Não é à toa que nós estamos relacionando o Êxodo com Marcos, tá? Deus viu a aflição do seu povo e desceu para socorrê-los. O que é que aconteceu ali? Juízo sobre os egípcios
livramento e salvação sobre os hebreus. E agora, Deus vê a aflição do seu povo, escravizado espiritualmente, precisando de um redentor. Ele envia o Senhor Jesus Cristo. Jesus agora é que vem para libertar o seu povo, para tirá-los da aflição, da escravidão, para livrá-los do mal. Interessante porque essa palavra rasgaram-se, ela lembra de quê? Vamos lá. Lá no Egito, o rasgar lembra o quê? O mar se rasgou. A palavra lá, ela é similar, é essa ideia. O mar vermelho se abriu, o céu aqui se abriu. O mar vermelho se abriu para quê? Para salvar o povo. O céu se abriu para quê? Para que Deus salvasse os pecadores. O Jesus Cristo veio exatamente para isso. Aliás, já que estamos falando destas coisas, meus irmãos, no nascimento de Jesus, Deus também abriu os céus para que ele viesse e assumisse a natureza humana. Na morte de Jesus, a ruptura se dá no véu do santuário. O véu se rasgou de alto a baixo. Esse é um símbolo do céu que se abre. É o véu que está rasgado. O lugar santo não é mais separado do lugar santíssimo. As pessoas têm o acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo. Sabe como é que era o véu do santuário? Uma espessura de centímetros. 9 centímetros, 10 centímetros de espessura, com dobras. Uma metragem grande, 8, 9 metros de altura. Aquilo não é feito para ser rasgado. É muito difícil rasgar. Mas quando Jesus morre na cruz, esse véu rasga de cima a baixo. Perceberam? O que é que está sendo comunicado aqui no batismo de Jesus? O céu se rasga. O Espírito desce sobre Jesus. Deus está comprometido em nos salvar. O acesso a Deus foi aberto. Jesus desceu a esse mundo e morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Mais tarde, é o Espírito quem desce sobre o povo no Pentecostes. Portanto, nós temos eventos escatológicos muito marcantes aqui. Depois que o céu se rasgou, o Espírito Santo desceu como pompa sobre ou nele, em Jesus. Já comentamos isso. E agora vem o quarto e último ponto. Por que Jesus precisou ser batizado? Por que o batismo de Jesus era importante? Para demonstrar a aprovação de Deus. A aprovação. Tinha que ficar claro para todos. Deus aprova aquilo que o seu filho faz. Então foi ouvida uma voz dos céus. O que é que diz a voz dos céus? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Irmãos, em 3 ocasiões a voz de Deus vai ser ouvida dos céus. Pelo menos aqui no relato dos evangelistas. Em 3 ocasiões. No batismo de Jesus, no Monte da Transfiguração, nós lemos aqui, e lá em João capítulo 12. Lá em João capítulo 12 há um episódio em que também o apóstolo João relata, né, uma voz que veio do céu, afirmando, confirmando o ministério de Jesus. João 12, 28. Em todas estas vezes em que Deus fala do céu, nós vemos que o Pai aprova o seu Filho, que o Pai declara o seu amor por ele e expressa consonância com tudo que o seu Filho faz. Jesus é o Filho amado de Deus. Para pensar nisso. Jesus é o Filho amado de Deus. Não estamos falando de um profeta, não estamos falando de um líder religioso, não estamos falando de um sacerdote, não estamos falando de um personagem da história, não estamos falando de um mestre da lei. Jesus é o Filho amado de Deus. Não tem ninguém igual a ele, não tem ninguém que se assemelhe. Ele é o Filho amado de Deus.
Deus nunca disse de ninguém o que ele disse aqui sobre Jesus. Este é o meu filho amado. Não no sentido, no teor pleno dessas palavras. Deus está indicando, ele é da minha mesma natureza. Ele é o meu filho unigênito. Ele tem a mesma glória que eu. Ele é dotado da mesma honra que eu. Este é o meu filho amado. Aqui existe uma relação de textos. Marcos combina muito bem dois textos do Antigo Testamento. O Salmo 2 e Isaías 42:1. Eu vou indicar as referências, por uma questão de tempo eu não vou ler. Mas depois você pode observar. Lá no Salmo 2, há uma referência de Deus, o Salmo messiânico. Tu és meu filho, né? Ou meu filho. Lá em Isaías 42, em quem eu me comprazo. E aí há uma junção desses textos. Há um teólogo que estabelece muito bem esse paralelo, e ele faz uma relação extraordinária com a conhecida história de Abraão e Isaac. Pensa um pouquinho na história de Abraão e Isaac. A primeira referência de filho amado na Bíblia é na história de Abraão. Abraão é o pai que ama muito o seu filho, mas ainda assim ele está pronto para entregar o seu filho à morte para obedecer uma ordem de Deus. Tu és o meu filho amado, são palavras maravilhosas, ternas, afáveis, mas não impedem o filho de sofrer. Jesus vai sofrer. Jesus vai ser sacrificado em nosso lugar. Lá em Gênesis, Deus diz a Abraão: toma o teu filho, teu único filho, a quem amas. Lembra? Toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Aí a gente vai para Romanos. E lá em Romanos, capítulo 8, Paulo vai dizer assim: Deus não poupou o seu próprio filho, o seu único filho, por amor de nós. Antes ele por todos nós o entregou. Não nos dará então o Senhor graciosamente todas as coisas? Se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Se ele nos amou assim, não nos dará graciosamente todas as coisas? Irmãos, é por isso que nada nos separa do amor de Deus. Por que nada nos separa do amor de Deus? Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado. Por que nada nos separa do amor de Deus? Porque o Filho amado de Deus, aquele a quem Deus mais ama, seu Filho, foi entregue por nós. Que grandioso amor é esse que Deus tem por nós? De entregar o seu Filho em sacrifício de cruz para nos salvar. Meus irmãos, nós precisamos de algum momento para pensar nessas coisas. Agora, vejam. Jesus é o Filho amado de Deus. Isso significa que Jesus está livre de problemas? Ele é o Filho amado. Se Deus tudo pode, se Deus é poderoso, e Jesus é o Filho amado de Deus, Jesus sofre? Jesus vai sofrer? Jesus vai chorar? Jesus vai ser castigado fisicamente por aqueles homens maus? Vai ser pregado na cruz? Sim. Aí nós temos um paradoxo absoluto, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Jesus vai ser colocado sob intensas provações. Logo depois que ele é batizado? Sim, logo na sequência. Jesus é batizado e acontece o que com ele? O que acontece quando Jesus é batizado? Depois que Jesus é batizado, Marcos, versículo 12. E logo o Espírito o lança aonde? O impeliu aonde? A ir aonde? Para o deserto. E quanto tempo ele vai ficar lá?
40 dias. O que ele vai ficar fazendo lá? Um tour? Ele vai ficar passeando, olhando as dunas do deserto? Não. Ele vai ficar sem comer, sem beber. E ele vai enfrentar a tentação do diabo. Jesus vai para o deserto para ficar face a face com Satanás. É objeto de um exame posterior que nós vamos fazer aqui em nossos estudos. Mas Jesus vai ser colocado logo de imediato sob intensas provações. E Deus está com ele. E ele é o Filho amado de Deus. E Deus aprova tudo que ele faz. E tudo que ele faz é justo e é bom. Mas o justo sofre? A resposta está na cruz. A resposta está na cruz. O Filho amado de Deus, alguém que Deus ama, se eu sou filho de Deus, e Deus é o nosso Pai, acaso eu poderia passar por alguma dificuldade, aflição? Eu poderia sentir fome? Eu poderia enfrentar algumas dificuldades, algumas adversidades na vida? A resposta está na cruz. Está em Jesus. Depois do batismo ele vai para o deserto, fica 40 dias, passa fome, encara o diabo de frente, enfrenta seríssimas dificuldades. Ele estava nos representando, irmãos. Jesus está representando todas estas coisas que nós sofremos, tudo aquilo que nós padecemos. Ele estava nos representando. Ele estava no deserto da vida em que nós nos encontramos muitas vezes sofrendo. Jesus nos representou ali no deserto literal, nas tentações, quando nós estamos sendo tentados a fazer o mal, a ceder, a pecar, quando Satanás vem para sugerir coisas. Jesus foi tentado em nosso lugar. As nossas carências humanas, a nossa fraqueza, a nossa sede, a nossa fome, Jesus está se identificando com os pecadores. Ele está passando pelas aflições que ele não conhecia na glória celestial, no sentido de experimentar, porque ele não precisava, ele é Deus. Mas agora ele está experimentando essas coisas. Ele está padecendo com estas coisas. Ele está no mundo caído para resgatar e redimir este mundo e as pessoas que estão nele e que creem no seu nome. Você sabe que quando as pessoas questionam se o Filho de Deus pode sofrer, sabe o que está acontecendo? Elas estão acreditando na palavra de Satanás. Sim? Sabe por quê? O que é que Jesus disse quando tentou Jesus? O que é que Satanás disse quando tentou Jesus no deserto? Você lembra? Satanás disse assim: se tu és filho de Deus, para um pouquinho. Se tu és filho de Deus, dúvida. Dúvida. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: você está no deserto passando fome. Tu não és filho de Deus? Se tu és filho de Deus, então Satanás coloca a condição de Jesus como filho amado de Deus em dúvida. Essa é a tentação. Isso é parte da tentação. Se você realmente fosse filho de Deus, você não estaria aqui no deserto, sofrendo, passando fome. Percebe? Não é esse o questionamento que algumas pessoas fazem? Ora, se Deus me ama, por que eu sofro tanto? Se Deus me ama, por que eu passo por essas tribulações? Se Deus me ama, por que... Que é isso? O amor de Deus não está condicionado a uma vida confortável nesse mundo, enquanto esse mundo não for redimido. Jesus experimentou estas dores, meus irmãos. Mas se Satanás disse na tentação: se tu és o Filho de Deus, Deus disse no batismo: tu és o meu Filho amado. Satanás, sim. Deus disse: tu és. Tu és. E a questão é: nós vamos acreditar na palavra de Satanás? Ou nós vamos acreditar na palavra de Deus? Vejam como a serpente está sempre tentando distorcer a verdade de Deus. Os nossos primeiros pais caíram porque a serpente criou uma confusão na cabeça deles e distorceu o que Deus tinha dito. Agora de novo, Jesus está no deserto e Satanás vai distorcer
a palavra do Pai. Deus disse, tu és meu filho amado. Satanás vai dizer, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Não acredite na palavra de Satanás. Quando Satanás disser que você não é filho de Deus, porque você está passando por alguma aflição, não acredite na palavra de Satanás. Lembre-se da palavra de Deus, tu és o meu filho amado. Ele disse isso para Jesus? Sim, mas Jesus estava nos representando. O que Deus está dizendo para Jesus se aplica em certa medida ou em grande medida a nós. O ministério de Jesus, irmãos, tinha que começar com a explícita aprovação de Deus, porque isso faria com que, ao longo da vida, Jesus se lembrasse destas fortalecedoras e consoladoras palavras. Você já imaginou como foi difícil para Jesus viver nesse mundo, ir até a cruz? Mas se Jesus se lembrasse dessas palavras sempre, se Jesus trouxesse essas palavras no coração, eu sou o filho amado de Deus, como ele disse lá no batismo, Jesus persistiria, como de fato persistiu, para cumprir plenamente a sua penosa e sacrificial missão. Quando você estiver em sofrimento, tentação, diante do diabo, diante da morte, diante da maldade humana, lembre-se, Deus nos ama. Deus aprovou a obra do seu Filho Jesus. É pela obra de Jesus que nós somos salvos. Tu és meu Filho amado. Que o Senhor nos abençoe.